Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazendo aqui uma partilha em cima do estudo que a Aline fez né, sobre a reflexão sobre o ensino dela a respeito do texto de hoje do grupo, que está no estudo do capítulo 53 do volume na verdade é o capítulo 56 é o texto de hoje. Então, onde a Luísa lá, né, tem essa relação lá de confessar o seu pecado junto a Jesus. Então, foi falado a respeito ali da realidade do pecado. O que é o pecado? Para a gente entender melhor, para repetir melhor em relação ao que é o pecado, como que ele surgiu. Então, assim, o pecado, como ficou bem dito, bem esclarecido, que é um ato de egoísmo do ser humano, é um ato egoísta da pessoa que considera a sua própria necessidade em detrimento da necessidade do outro. E então, como a gente aprende que pecado é aquilo que nos afasta de Deus, seja algo que seja deliberado ou intencional ou não, mas que coloca uma barreira entre a criatura e o Criador. Então, esse é uma prática egoísta, quando a criatura olha para si, né? Ela olha para si, se considera e não considera a outra pessoa. Então, ela volta-se para si própria. E a culpa ela vem a partir disso, porque é um sentimento que vai afastando a criatura de Deus, porque essa criatura ela passa a entender ali quando ela compreende essa ruptura que aconteceu, porque ela fez um ato de egoísmo, esse ato de ruptura ali com aquilo que Deus estabelece, né, que está estabelecido na lei de Deus, né? Sobretudo a gente sabe e conhece pelos 10 mandamentos, que são o que baliza a vida cristã, mas não só a vida cristã, mas até mesmo a vida natural, os 10 mandamentos. E então a criatura percebe ali que ela cometeu essa falha, esse pecado, e ela olha para esse pecado como sendo algo muito grande. E tão grande que se torna imperdoável. Ela faz esse julgamento, né? Ela não coloca Deus como aquele que vai colocar o ponto no que ela fez, se é muito grande ou não, se é perdoável ou imperdoável. Mas ela considera, ela julga. E ao julgar, ela não só não se perdoa, como também não crê que Deus possa perdoar. Então ela está se vendo. Ela, além de egoísta, ela era ali também uma pessoa que se julga, né? Que se coloca ali como juiz de si própria. Então, se vendo ali no espelho, né, se acusa a crer que o que ela fez é tão grave que não merece o perdão e não aceita. Não se perdoa a si própria e também não aceita o perdão de Deus. Então ela se vê como uma pessoa muito má, que fez algo muito horrível, que não merece perdão, não merece nada, né? Principalmente da parte de Deus. Se vê realmente como uma pessoa ruim. E, na verdade, ela precisa entender que, como criatura de Deus, que é um nada. Ela precisa se ver como um nada e dependente de Deus. E não colocar ali Deus como que o ato que ela fez de errado, de pecado, seja algo grave ou não, mas que Deus é maior do que tudo. E quando a criatura considera que o ato que ela fez é maior, então ela está desconsiderando, está tirando Deus da sua vida, está desconsiderando Deus. E também entender o que Jesus fez, né? Porque
Aí ela foi, né, falando lá, né, retomou lá desde o início, quando o pecado surgiu no mundo. Então, quando Deus fez o homem, fez lá a criatura, fez, depois de concluída a criação, fez o homem para ser o rei sobre a criação. E Deus ia dando conhecimentos para o homem, né? Para o homem Adão. Ia dando conhecimento para ele, ele tinha conhecimento, ele tinha ciência infusa, ele tinha amizade com Deus, ele vivia nesse estado de amizade, e ele ia recebendo os conhecimentos. Deus ia dando para ele os conhecimentos, né? Conforme as coisas iam acontecendo, ele ia compreendendo, ia entendendo. Mas existia lá, Deus havia estabelecido desde o início para ele e para Eva, que havia uma regra de ouro lá, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam. Eles poderiam comer de todos os frutos, quer dizer, eles poderiam fazer basicamente tudo que estava lá no paraíso, né? Tudo que tinha ali disponível para eles, poderiam tocar, poderiam fazer, poderiam é, viver desde que não tocasse nessa árvore do conhecimento. E era a única coisa, né? Era a única regra. O restante eles estavam livres para fazer. Eles poderiam e vivia nessa, né? O Adão principalmente vivia na vontade de Deus, vivia ali nessa amizade com Deus, tinha a vida de Deus obrando, operando através dele. Mas, né? Na conversa lá que Eva teve com a serpente induziu, seduziu a Eva. Na verdade, a serpente é, engabelou a Eva, e a Eva foi na conversa da serpente, em vez de foi, né, deixou que fosse despertando nela a curiosidade, e aí foi aumentando gradativamente, foi aumentando nela a curiosidade, o interesse né, aquela conversa lá de ser Deus, de querer ser Deus, e que Deus era um proibidor. Então ela se deixou enrolar pela conversa da serpente e ficou, né, tornou-se ali, despertou nela, houve esse despertar da mulher nela, e ela se tornando ali sensual e atraente, ela acabou também seduzindo Adão, que, como a Bíblia deixou bem claro, né, que Jesus fala no livro da Valtorta, também no livro do céu, em relação a essa realidade do pecado original, que foi o pecado que deu início a toda a desgraça da humanidade. Ela seduz e ele se deixa seduzir. Então, ela é induzida pela serpente, ela seduz Adão e Adão se deixa seduzir e desconsidera a regra que Deus havia dado. Então, eles colocam Deus de lado. Não consideram mais ali ele como o Criador, como o Senhor deles. E dessa forma o pecado, essa ruptura, né, porque aí o homem desobedece, né, a mulher e o homem ali desobedecem a Deus. Então, ao desobedecer, saem da vontade de Deus e acontece tudo que a gente, né, a partir daí que a gente já sabe. Mas aí também, né, se eles tivessem, né, primeiro Eva, se tivesse procurado Deus, logo depois dessa conversa, dessas insinuações da serpente, se ela tivesse buscado a Deus, tivesse lá no seu coração, né, a consideração de Deus em primeiro lugar, o amor a Deus sobre todas as coisas, ela teria procurado, se ela tivesse procurado Deus e passado, né, feito ali aberto o coração para Deus do que estava acontecendo, ele, né, teria feito o que precisava ser feito para corrigir essa situação. Com certeza, né, eu falo assim com certeza, mas provavelmente ele teria feito uma correção na serpente, teria, né, dado alguma coisa lá para calar a serpente e teria feito essa correção e para poder as coisas se ordenarem, se reordenarem novamente, porque ainda estava no começo. Ainda não havia havido ainda a ruptura de vez, mas ela não buscou a Deus, né? E não só cometeu a desobediência, como seduziu o Adão também para fazer o pecado da desobediência também. E quando Deus os procura, aí eles começam aquele jogo de empurra. Um culpa né? O Adão
Culpa, na verdade, ele culpa Eva, mas culpando Eva, ele está culpando Deus, porque ele fala, né, essa mulher que o Senhor me deu, é ela que me levou a pecar. Então ele está ali jogando a culpa nas costas de Deus. Ele está se eximindo, está fugindo da responsabilidade dele, que tinha conhecimento, talvez não total ainda, de todas as realidades que precisava, porque ele estava em desenvolvimento. Essa vida divina, essa vida do homem ali estava se desenvolvendo, né? Deus estava desenvolvendo, ele estava desenvolvendo os conhecimentos. Mas ele entendia, ele tinha ciência infusa, ele já, né, ali, mas ele preferiu a criatura, preferiu a Eva, e rejeitou ali a Deus, né? Ele colocou a criatura no lugar do Criador. E a Eva também, né? Culpou a serpente. Então, quer dizer, o Adão primeiro, principalmente Adão, porque ele que era o cabeça. Então, a culpa ali iniciou principalmente por Adão, porque se ele tivesse, quando Eva veio para ele, procurou ele, né, ali seduzindo ele, ele tivesse o amor por Deus, né, pelo Criador, em primeiro lugar, se ele amasse a Deus mais do que a criatura, porque Eva era criatura, ele teria feito a correção, teria corrigido Eva, eles teriam ido conversar com Deus e Deus teria feito essa, né, porque eles teriam se voltado para Deus, mas aqui na verdade eles se voltaram contra Deus. Então o pecado começa lá nessa realidade de se voltar contra Deus. Então, em si, o pecado é essa rebeldia contra Deus. Então, todos os atos de rebeldia contra Deus, mesmo que inconsciente, muitas vezes os atos, os pensamentos, as omissões que o ser humano vai praticando ao longo da sua vida, talvez não é de uma forma consciente, diretamente voltada para Deus, mas de certa forma está retirando Deus da sua vida, está tirando Deus da jogada, porque está se considerando. E quando o ser humano toma consciência, né, do que fez, em vez dele se arrepender e pedir perdão, ele começa a se culpar. Ou ele se culpa ou ele culpa outras pessoas. Então tem essa realidade também não só de se culpar, mas de culpar os outros. E se vitimizar. Então, lá também em Adão a gente já percebe né, essa vitimização. Ele se vitimizou, ele, né, foi o Senhor que me deu essa mulher, então foi culpa de Deus, né? Então ele jogou a culpa no colo de Deus e não assumiu. Então, essa realidade de não assumir, ela é muito presente nos nossos tempos, sobretudo, né? Ao longo da história da humanidade, mas sobretudo nos nossos tempos, é essa realidade de não assumir a responsabilidade. Então, é complicado, é difícil. E aí, por causa disso, né, todas as gerações, né, a partir de Adão, todos os seres humanos herdou esse pecado, né, esse pecado original. Embora a gente saiba que o pecado original não é uma desordem que existe na alma, que existe na alma da criatura humana, mas que não significa que por causa dessa desordem ela é obrigada a pecar e continuar em desobediência, não, porque o ser humano é livre, né? Todos os seres humanos foram feitos livres para escolher, mas o ser humano acaba que escolhe todas, né, as realidades criadas em vez do Criador. Então, essa é a realidade do pecado aí, né, de sempre escolher, e depois, quando vem, né, essa realidade da culpa ali, quando se dá conta do que fez, das melecas que faz, aí considera que essas melecas são maiores do que a misericórdia. Então, é muito complicado, né? Eu sei também por experiência própria, porque muitas vezes eu me prendi na culpa e achando né, que os pecados, que os atos que eu cometi fossem maior do que Deus. Então, isso é muito triste, né, acaba que vai levando a alma ao desespero. Então, ainda relativamente a essa realidade lá do pecado original, como a Aline também deixou bem claro, esclarecido, e claro que ainda vai ter oportunidade de ser falado mais a respeito, porque é um tema não é conhecido da maioria das pessoas, a igreja não ensina, não tem, né, essa catequese, porque assim,
Sobretudo, a gente não escuta muito falando sobre o pecado, sobre a realidade do pecado, sobre a realidade, né, de inferno, salvação, redenção. Essas realidades na nossa época, na nossa geração, elas estão esvaziadas, esses discursos. É muito um discurso em relação à pessoa, de levar a pessoa, de engrandecer a pessoa, a criatura, e desconsiderar que quando a criatura é elevada, Deus é rebaixado, né? Então é sempre colocado a criatura, muitas e muitas vezes os discursos colocam a criatura no lugar de Deus e Deus no lugar da criatura, inverte os papéis. Então, como foi falado lá nessa realidade da culpa original, Deus, quando ele coloca a regra lá né, dessa regra lá de que eles não poderiam comer, né, tocar na fruta, né, da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa fruta era a Eva lá, né, ela que era a fruta que foi agradável, né, a sedução é agradável. E foi agradável, né, para ela se agradou de tocar nessa realidade de ser uma mulher sedutora, de ser uma mulher ali empoderada, né, se nós fôssemos colocar a linguajar de hoje, uma mulher empoderada, e nessa realidade ela seduz o Adão se deixa envolver por essa realidade e come desse fruto que é a própria mulher ali. E quando Deus colocou não foi por maldade que Deus, né, que Deus não é mau, e assim, e nem tirania dele colocar essa regra, mas é porque ele sabia, né? Ele queria o homem inocente em relação a essas realidades do mal. Claro que o homem era livre para escolher, mas não queria, né? Deus não queria que o homem tocasse no mal, porque ele sabia o que o mal causaria na alma do homem. Então, por isso que ele colocou uma regra. E era muito simples, era só obedecer a Deus. Então, né, se o homem obedece a Deus, o homem não erra, o homem não peca se o homem obedece a Deus. E para nós isso também é hoje. Se nós obedecermos a Deus, nós não vamos errar, não vamos pecar, se nós obedecermos a Ele, obedecermos ao que Ele estabelece para a nossa vida. E, e também que Deus queria, né? Assim como Ele fez lá Adão, né? Fez Eva, fez esses primeiros filhos, né? Primeiro fez o Adão, o primeiro filho, como criatura, e depois dele faz Eva, e aí ele iria fazer descendentes, né? E estabeleceria descendentes a partir desse primeiro homem, desse primeiro casal, iria ver a descendência da geração humana, da humanidade. E só que ele queria escolher o momento certo dos casais terem filhos, porque eles seriam filhos de Deus. Então ali o primeiro filho, Adão, né, Eva, e depois os filhos deles seriam os filhos de Deus. Então não seriam os filhos apenas do homem, né? Seriam filhos de Deus. Só que quando eles optam por excluir, desconsiderar Deus dessa realidade, eles escolhem eles terem os filhos, eles gerarem filhos, eles terem, assim como eles viam, né, percebiam que os animais se reproduziam, eles queriam também se reproduzirem e se unirem para se reproduzirem, mas aí desconsiderando Deus, tirando Deus da jogada, gerarem novas vidas. Então eles seriam dessa forma também, como sendo criadores de novas criaturas, eles sendo ali pessoas, criaturas que dariam vida a novas criaturas, né, tendo os filhos. Eles também, dessa forma, também eles seriam como Deus, porque se eles, criatura, tinham vindo da mão de Deus, e uma vez que eles poderiam dar vida para outras novas criaturas, eles também seriam como Deus, né? Então, essa realidade de ter os filhos, né? Da união do casal para ter os filhos. E Deus, como é o Pai, ele escolheu o momento de cada criatura vir à existência, de chamar cada criatura, de chamar os filhos, né? E as gerações sendo sucessivamente sendo chamadas à luz, sendo chamadas à vida do jeito que ele queria, da forma como ele tinha planejado, da forma como ele tinha estabelecido. E o homem, ao desobedecer, ele sai dessa ordem, ao desobedecer a Deus, ao tirar Deus
né, ao desconsiderar Deus, ao tirar Deus da sua vida, ele saindo dessa ordem, ele passa, de certa forma, a assumir esse papel de Deus. Porque eles, né, teriam, era para, né, a relação sexual que eles teriam seriam estabelecida de forma natural, mas dentro da ordem da criação que Deus havia estabelecido. E quando eles desobedecem, que eles, né, rompem com Deus e assumem para si o governo das suas vidas, eles passam a ter os filhos, né, do jeito que eles queriam, da forma que eles queriam, quando eles queriam. Então, e aí isso veio, né, e nós temos o que temos hoje. Isso foi passando de geração em geração e temos o que temos hoje aí, nessa realidade aí da procriação, de tantos filhos que são gerados para Deus e tantos filhos que são gerados para o demônio, né, porque nessa realidade de pecado inundando cada vez mais a terra, os que era para ser todos filhos de Deus, acaba que muitos se tornam filhos da serpente, porque ele, de uma certa forma, a serpente teve esse papel importante nessa ruptura do ser humano com Deus, da vontade divina ali, né, sendo rompida com a escolha do que o homem fez lá, que Adão fez, de escolher para si próprio o que ele queria fazer e do jeito que ele queria fazer. E mesmo depois ele se arrependendo, quando ele, né, ele percebe a cagada que ele fez, ele se arrepende, mas já era tarde. Já era tarde, já não tinha mais o que fazer. E aí eles receberam o castigo e foram expulsos do paraíso. E só que, né, Deus, como já tinha planejado a vinda de Jesus para fazer essa restauração dessa amizade de volta. Então, Jesus veio na redenção, assumiu todos os atos humanos, fez ali, passou por cada ato humano, reparou todos os atos humanos, todos os atos que a criatura deveria fazer para Deus. Jesus, na sua vida, enquanto ele esteve na terra, ele reparou todos os atos humanos, e ao reparar, e na sua paixão, ele paga o preço da desobediência, ele paga o preço dessa saída do homem da amizade com Deus. Então ele, na sua paixão, né, na sua vida e na sua paixão, ele religa novamente a amizade, religa e abre as portas do céu novamente para o ser humano, que estavam fechadas até a vinda dele. Então Jesus já pagou pelos pecados, já pagou pelas penas, né? pelas culpas, na verdade, pelas penas não, né? Mas ele recebeu ali as penas e a culpa de todos os pecados que os seres humanos já cometeram, do primeiro ao último. Então, se o ser humano entende essa realidade de como que se deu o pecado lá no início, como que se desenvolveu ali essa realidade do pecado, né? A desobediência, essa ruptura do homem com Deus, do Criador com a criatura, essa rebeldia, essa revolta, a expulsão, né, esse castigo infligido, que é essa pena de viver do próprio esforço, né, de ter os filhos na dor, porque era para, né, os filhos eram para vir de forma, né, sem dor para a mulher, essa relação lá em relação do prazer, que, né, não iria acontecer, ia acontecer um ato de procriação, um ato de unitivo, procriativo, mas de uma forma natural, mas também sobrenatural, porque Deus seria ali o grande Criador que estaria operando através do casal. Então, mas Jesus veio e reparou por tudo isso. Ele veio e já pagou. Então, se a criatura também entende que Jesus já pagou, já pagou o preço e preço de sangue pelos pecados, a criatura só precisa se dar conta do que ela está fazendo de errado, de atos de desobediência, de atos de egoísmo, né, desses atos contra Deus que a criatura pratica, se arrepender, pedir perdão e aceitar o perdão. Né? Aceitar, se perdoar e aceitar o perdão de Deus. Então, uma vez que eu tomo consciência do pecado, eu me arrependo, peço perdão e aceito o perdão. Então, é isso que é importante a gente entender, que é esse aceitar o perdão de Deus, que Deus deu perdão. Ele já fez, ele já pagou o preço. A criatura precisa apenas reconhecer esse ato de redenção que Jesus fez,
assumir para si, aceitar, assumir e amar o que Deus tem a partir daí. E aí passar a viver uma vida reta, passar a viver uma vida ali conforme o que Deus estabeleceu para ela. E nós temos hoje, né, disponível já, não somente a redenção que nos faz esse retornar de volta para Deus, mas agora também o dom de viver novamente aquilo que Deus estabeleceu lá no início, em Adão, lá no início da criação, que Deus estabeleceu essa amizade, essa vida dele, esse reinado dele sobre a alma do ser humano, né? Esse senhorio sobre a vida do ser humano, essa realidade ali de ele governar, né? Esse governo de Deus sobre o ser humano. Então, hoje nós temos a possibilidade de devolver o governo da nossa vida para Deus, dando a nossa vontade para Ele. Então, nós não só recebemos o perdão dos pecados, mas recebemos a possibilidade de uma vida nova, de uma vida regenerada, né? Deus está proporcionando para nós, nesse tempo, uma vida regenerada, uma vida que é a vida dele mesmo, vivendo em nós. Então, assim, é muito grande, é um conteúdo, assim, muito, muito, muito grande e que a gente precisa, assim, meditar profundamente, porque são mistérios, assim, muito grandes, mistérios que a nossa inteligência humana, sem a graça de Deus, assim, é impossível nós alcançarmos, porque são mistérios mesmo, mas tem muita coisa que o Senhor vai abrindo, que o Senhor vai liberando para a gente entender, para a gente ir conhecendo, porque o que Ele quer é que nós conheçamos, que nós o conheçamos, quem Ele é e o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. E isso a amizade se dá nesse processo do conhecimento, né? Da criatura conhecer o seu Deus, da criatura amar o seu Deus, da criatura se voltar para o seu Deus, da criatura dar o governo da sua vida para Deus. Então, esse é um processo muito bonito, só que é um processo também de conhecimento, que a gente precisa estar aberto, que a gente precisa buscar com toda a nossa energia, com toda a nossa força. Colocar a nossa vontade realmente a serviço de Deus. Então, é isso que Deus quer. Então, é muita coisa, mas basicamente eu queria comentar mais em cima disso. Mas tem muito mais para comentar, mas fica por aqui hoje. Amém, Fiat?